Irmãos, nós começamos desde o domingo passado uma série de ministrações sobre transformação da alma. Quem estava aqui domingo passado? Olha, se você não estava aqui domingo passado, você tem que ouvir a mensagem. Porque essa mensagem ela é uma sequência de uma série. E se você perde uma, pode ser que você fique perdido no meio da mensagem aqui. E eu quero te desafiar então a ouvir a mensagem do domingo passado. E a mensagem de hoje, como eu disse, ela é a continuação. Nós estamos falando então sobre transformação da alma. E a transformação da alma, ela envolve muitas coisas na sua caminhada cristã. E o fato da sua alma e da minha alma não serem transformadas, e você não se permitir ser transformado pela palavra de Deus e pelo Espírito, isso pode implicar, isso pode produzir prejuízos na sua caminhada cristã. E nós estamos aqui como edificadores. Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém. Nós estamos aqui então como edificadores, edificando a igreja do Senhor. Não só o pastor está edificando, mas cada um de nós estamos edificando. Amém? E nesse processo de edificação, ele ocorre primeiro em você e precisamente na sua alma. Amém? Então, nessa manhã, eu quero continuar compartilhando sobre esse assunto. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça agora, pedisse ao Espírito Santo de Deus para falar com você nessa manhã, para que ele jogasse luz no seu interior, para que ele falasse com você especificamente através da palavra dele nessa manhã. Eu gostaria que toda a movimentação agora encerrasse, parasse e peça ao Senhor, fala comigo, Jesus. Fala comigo nessa manhã. Transforma a minha alma, transforma o meu interior. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida dos meus irmãos, eu apresento, Senhor Jesus, cada um deles e declaro que o Senhor mesmo há de transformar as nossas vidas pelo poder da Tua Palavra e do Teu Espírito. Senhor Jesus Cristo, eu consagro esse ambiente ao Senhor e declaro, Pai, que cada um aqui, Pai, recebe nessa manhã de uma porção nova, do óleo fresco, do refrigério na alma, da restauração na alma, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Irmãos, para começar, eu gostaria que você repetisse algo comigo. Tem um pastor aqui nos Estados Unidos que toda vez que ele vai ministrar algo, ele começa com essa declaração. Eu queria que você repetisse essa declaração comigo, em fé. Amém? Fala assim, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. E eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e falar para ela, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. E aproveita para perguntar o nome dela. Talvez você não a conheça, né? Já aproveita para perguntar o nome dela, falar um bom dia. Amém. Sabe, essa é uma verdade que muitas vezes a gente não liga para ela. A gente não presta atenção nela. Mas você e eu hoje, como novas criaturas, somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. Temos o que a palavra de Deus diz que nós temos, né? E interessante que muitas vezes a gente esquece disso. E esquece lá durante a semana, né? Aqui no culto, não, aqui no culto tá tudo bem, né, irmãos? Tá todo mundo se cumprimentando, tá todo mundo assim, welcome, né? Mas durante a semana, lá no seu trabalho, quando você está dirigindo o carro, lá junto com a sua família, junto com o seu marido, com a sua esposa, você esquece dessas coisas. Eu estou aqui para te fazer lembrar delas, amém? Então você pode aquilo que a palavra de Deus diz que você pode, amém? E dentro dessa série de ministrações que nós vamos estar compartilhando nesses dias, nós vimos, domingo passado, que existe uma necessidade gritante em nós de sermos transformados. Nós vimos que a nossa alma, ela precisa ser transformada continuamente.
Lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, fala comigo, espírito, alma e corpo, até aí, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Então a palavra de Deus está dizendo o que aqui? Que eu e você somos um ser triuno. Nós temos um espírito, uma alma e o corpo. E a junção disso tudo forma o seu ser. Nós vimos também que, domingo passado, nós falamos que o seu espírito, quando você se converte, Deus o faz novo. E a palavra de Deus diz que Deus é espírito. Então Ele contacta a mim e a você na onde? No espírito. Por outro lado, Deus não é um pensamento para relacionar com você na sua mente. Deus não é uma emoção para relacionar com você nas emoções. Deus não é uma intenção para relacionar com você na sua vontade. E o que a intenção de Deus aqui, desde o início, é que o ser completo do homem fosse governado pelo seu espírito. Mas com a queda, nós vimos que isso deixou de acontecer. Com a queda, o pecado, o mundo, todo o seu ser ficou contaminado. A questão do espírito é resolvida no dia que você se entrega. O seu espírito é vivificado, ele é novo, quando você se entrega a Jesus. Mas pastor, e a minha alma? Nós vimos domingo passado que a alma, ela, eu usei até uma palavra que os americanos não vão entender aqui, mas quem é do Goiás vai entender. A sua alma e a minha alma, ela ficou pitimbada. Vocês não entenderam essa palavra, né? Ela ficou destruída por conta do pecado, por conta das somatórias de coisas que você recebeu no caminhar da sua vida. E a palavra de Deus também deixa claro que a nossa alma tem 3 faculdades: a mente, a vontade e as emoções. Então a sua alma ela é constituída dessas 3 coisas. E hoje eu vou estar ministrando sobre essa primeira faculdade da nossa alma, que é a mente. Amém? Amém. E eu gostaria muito que você prestasse atenção em tudo que eu estou falando aqui. Eu falei para vocês que, enquanto eu estou pregando essa série, eu estou como que alguém que ensina aqui. Eu gostaria muito que você tivesse atenção, não perdesse o raciocínio, sabe? Tivesse o raciocínio de acordo com a lógica da palavra de Deus que nós estamos compartilhando aqui nessa manhã. Amém? Mas pastor, em que é a minha mente? O que é a mente da pessoa que está ao meu lado aqui? O que é a minha mente foi afetada? Por que eu tenho que ter uma mente transformada? Por que a minha mente foi afetada e como ela foi afetada? Sabe, a minha mente e a sua mente, elas foram afetadas pela queda, pelo pecado. A sua mente e a minha mente deveriam fazer o quê? Formular para mim e para você um mapa claro, inteligente, do norte que a gente vai seguir na nossa vida. Sabe, com informações precisas e exatas para onde você tem que ir. E o que aconteceu então com a queda? Você não tem mais uma mente clara. Você já conversou com aquelas pessoas assim, olha, ela começa a contar a história dela para você aqui hoje, nesse momento. De repente, ela está falando de trabalho. Daqui a pouco ela já mudou para a tia Joana, está falando da tia Joana. Daqui a pouco ela está falando lá da comida. Ela não tem uma sequência lógica, de raciocínio lógico, para poder se comunicar. Porque a mente está completamente defasada. Sabe? A nossa mente passou a quê? Aconteceu o que com ela? Se tornou uma mente confusa. O raciocínio já
não é o raciocínio conforme a palavra de Deus. Passou e se tornou a ser uma mente sem objetividade. Ela não é objetiva, ela não é clara. Você não consegue ter clareza, muitas vezes, no que fala. Então a mente foi afetada pelo quê, pastor? Pelos padrões do mundo. Sabe, o mundo diz o seguinte: olha, isso aqui é assim. Isso aqui é desse jeito, viu, Toninho? Só que daqui 2 dias, levanta outro cientista que pesquisou outra coisa e fala: não, isso aqui não é assim não. Isso aqui é desse jeito. Alguém aqui já viu aquela teoria do ovo, que não podia comer ovo, porque o colesterol ficaria alto? Hoje a moda é comer ovo. Como que você entende esse padrão do mundo que é colocado para você e para mim? Não pode comer chocolate. Deus me livre disso, né, irmãos? Não pode comer chocolate. Chocolate não faz bem para a saúde. Daqui a pouco chocolate faz bem para a saúde. Ó, não pode tomar café. Já viram essa história? Daqui a pouco, não, café é excelente para a saúde. Como que você vive num mundo desse jeito? Você é premiado quando você faz coisas de acordo com aquele padrão que é estabelecido. Daqui a pouco esse padrão muda e você é penalizado. Está vendo que os padrões do mundo lá fora, que foram penetrando na sua mente, na minha mente, são confusos? Como que você pode corresponder a esses padrões? E o que vai acontecendo com a sua mente quando você vai recebendo esses padrões na sua mente? Segundo o mundo, você vai se tornando confuso. Sabe, você não tem segurança. Todas as informações que você recebe com a mente, na sua mente, por conta da queda, não são mais dignas de confiança. Epa, isso aqui é importante, irmãos. Todas as informações que você recebeu por conta da queda, na sua mente, elas não são dignas de confiança. Como que é isso, pastor? Que história é essa? Como que é isso? A minha mente, então, ela não é digna de confiança? Isso mesmo. Ela não é digna. Porque as informações que foram gravadas nela são informações confusas e falsas. Você e eu passamos, então, a ter uma percepção falsa daquilo que Deus colocou para nós. Você passou, então, a ter uma percepção falsa de si mesmo. Vocês estão aqui comigo? As crianças estão comportando aí para ganhar uma premiação no final? Amém? Olha aqui para mim, irmãos. Se você não acompanhar, você não vai entender. Amém? Você e eu passamos a ter uma percepção falsa de si mesmo. A nossa identidade em Deus foi corrompida. Sua mente, ao longo da história de vida, sua e minha, trouxe informações acerca de si próprio, acerca de você mesmo, falsas. E você começa então a ter uma percepção da realidade equivocada, que não tem a ver com a verdade. Fala comigo, verdade. Irmãos, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, vou explicar ela daqui a pouco. Verdade. Amém? A percepção da realidade em volta de você também, ela está contaminada. E aí você começa a relacionar com as pessoas com base nessas percepções falsas. A percepção sua acerca da vida, dos valores, das pessoas, como eu disse, estão todas contaminadas. Você já viu pessoas brilhantes? Você olha para o cara e fala assim: esse cara aqui vai ser o cara na vida. Mas ele olha para ele mesmo, ele não sabe disso. Ele olha para ele mesmo e fica tímido. Ele não desenvolve, ele não avança. E quando o outro de fora olha para ele e fala: nossa, mas como assim? Ele está ali parado naquela cadeira, não faz nada. Mas ele, olha só, ele articula bem, ele pensa bem, ele fala bem. Ele tem tudo para se dar bem na vida. E está lá, paralisado. Por outro lado, você já viu pessoas que têm um rei na barriga? Não estou falando de você, estou falando do vizinho que está ao seu lado.
Você já viu pessoas que têm um rei na barriga, ela chega no lugar, ela tem que ser tratada como um rei. Ela não tem a percepção de si mesma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, o que aconteceu com a sua mente e com a minha mente? Nossas mentes, elas foram também destruídas, pitimbadas por conta do pecado do mundo. Só que hoje o Senhor quer trazer o padrão dele de raciocínio, o padrão dele para a sua vida e para a minha vida. Amém? Então as informações que você e eu fomos recebendo ao longo da vida trouxeram para nós o quê? Padrões que não são a verdade. Como assim, pastor? Está tudo contaminado. Quantos aqui já tem um computador? Espero que 99%. Aqui, Marco Júnior, deixa eu dar um exemplo aqui. Help me here. Vamos supor que o Marco Júnior é um computador, amém? O HD está aqui funcionando com a memória. A webcam dele está funcionando. Né? O alto-falante está ok também. O corpo dele está tudo certo. Ele não está com febre, não está doente. Mas ele está com um vírus dentro dele. O vírus é o quê? O vírus da queda. Que está ali no seu corpo atuando e agindo. Gravando na memória dele as informações que ele recebe do exterior dele. Tá bom, meu irmão, obrigado. Salve de palmas para eles, irmão. Quantos já tiveram um vírus no seu computador? Eu já várias vezes. Misericórdia, viu? Estava preparando hoje de manhã, nesse computador inclusive aqui, que normalmente não pega vírus, né? A palavra perdeu toda, irmão. Tive que refazer tudo de novo. O que acontece? Nós vimos que o Marco Júnior é esse computador, mas a memória dele, o cérebro dele, a mente dele, está contaminada por um vírus. E aí, ao invés de mostrar para ele que a temperatura do corpo dele está ok, vai mostrar outra informação, que precisa tomar remédio. E por aí vai. Traz isso para o seu dia a dia, traz isso para a sua vida. Você começa a duvidar das pessoas. Se você tem problema com a autoridade, quando você se coloca diante de uma autoridade, você não consegue relacionar com ela, porque a sua percepção a respeito das pessoas estão contaminadas. Você não consegue relacionar com ninguém, porque as percepções das pessoas à sua volta estão contaminadas. Você começa a levantar barreiras, levantar muralhas para se isolar e não se expor, não se abrir. Por quê? As percepções que você tem das pessoas ao seu redor estão contaminadas. As percepções a respeito de você mesmo estão contaminadas. E por isso, Deus nos exorta em amor a transformar a nossa alma. Sabe, Deus, como eu disse, irmãos, Ele quer te simplificar e simplificar. Ele quer te deixar mais simples. Quando você olha para Jesus, você vê que Ele é um homem simples, no sentido de relacionar, acessível. Lembra dessa palavra? Jesus é um homem acessível. As pessoas chegavam perto dele e podiam conversar com ele. Ele era acessível. Muitas vezes eu e você temos tantas barreiras que a gente não consegue nem se relacionar com as pessoas. Sabe? Por conta desse vírus, as informações que você e eu fomos recebendo durante a nossa caminhada cristã, ou durante a nossa vida, foram completamente contaminadas. As percepções da realidade foram todas contaminadas. Qual que é a consequência disso, pastor? Uma pessoa dessa casa, você coloca ela dentro de um casamento, vai dar problema. Uma pessoa dessa começa a ser membro de uma igreja assim como essa, vai dar problema. Você coloca uma pessoa dessa no meio de uma célula, ela vai dar problema. Você coloca uma pessoa dessa para cuidar de um filho, vai dar problema. Diante desse cenário todo, pastor, o que eu faço agora? Agora eu estou perdido? Não. Sabe? Vou começar a ministrar agora, amém? Hoje é um dia especial, então eu peço que a sua paciência aumente comigo aqui. Amém? O que eu faço agora? Sabe, o que eu vou falar agora para você é vital.
é extremamente importante. Sabe? É extremamente importante para a sua vida cristã. É um estilo de vida louco. A palavra de Deus diz o seguinte, que o evangelho ele é loucura para os que se perdem, mas é sabedoria de Deus para os que são salvos. Então eu estou te convidando nessa manhã aqui para ter um estilo de vida louco. Para quem está lá fora vai ser louco. Para quem não conhece Jesus, se você está me ouvindo e não conhece Jesus, você vai falar, esse pastor é louco. Estou te convidando aqui para uma loucura, irmãos. Mas o que a Bíblia está chamando de loucura é sabedoria de Deus. Sabe? É um estilo de vida sobrenatural do Novo Testamento, da Nova Aliança. É um estilo de vida daquele que vive em vitória. Quantos querem viver em vitória aqui na sua vida? Estou te convidando para esse estilo de vida. Sabe? É um estilo de vida daquele que vive de acordo com a verdade, mais uma vez, a verdade do Evangelho. É um estilo de vida daquele que anda por fé, que tem os olhos no invisível, que não anda pelo que sente ou que vê. Estão comigo, irmãos? Ah, por favor, a sua Bíblia, talvez você está com o celular, ou com ela impressa. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Olha a afirmação que o apóstolo Paulo faz aqui. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Fala assim comigo, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora não conhecemos deste modo. E olha só essa outra afirmação aqui. E assim, vamos todo mundo ler junto? Isso aqui é extremamente importante. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Sabe, eu quero que você repete comigo também aqui nessa manhã. Eu estou em Cristo. Fala. Portanto, eu sou nova criatura. Sou nova criação. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram. E eis que tudo já se fez novo. E aqui que está o conflito, irmãos. Aqui que está o conflito na sua vida e na minha vida muitas vezes. Né? Você quer viver a nova criação, a nova vida com a mente do passado. Alô, vocês estão comigo? Vocês querem viver, eu quero viver. Muitas vezes nós queremos viver o quê? A mente, a nova criação, né? Com a mente dos padrões do passado, de acordo com informações antigas, de acordo com a sua mente antiga. Mas a verdade é que o que está acontecendo aqui que o apóstolo Paulo está falando? É que de acordo com a palavra, você é, não será. Nem já foi, você já é criatura. Nova criatura. Estão comigo, irmãos? Fala assim, eu já sou uma criatura. De acordo com a palavra, as coisas antigas já passaram. Não vão passar, nem estão passando, mas já passaram. E tudo já se fez novo. Não é que vai fazer novo. Não é que vai ser novo amanhã. Já se fez, irmão. Já se fez, minha irmã. Já foi feito novo. Não será novo naquele dia, não. Já foi feito. Estão sendo novos? Não. Já foi feito. Amém? Então, o Senhor te convida nessa manhã e me convida a viver de acordo com essa nova criação. Você e eu somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. E se ela já passou, querido, por que você está com ela ainda na sua cabeça? Por que você está ainda com as suas experiências do passado, lidando com as pessoas no presente, com base nas suas experiências do passado? Alô? Estão aqui comigo? Sabe, eu quero te fazer um pedido. Não se relacione comigo com base das suas decepções do passado. Decepções com a igreja, decepções com pastores, decepções whatever. Qualquer que seja ela. Não se relacione comigo assim. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo já se fez novo.
Se relacione comigo e com as pessoas que estão à sua volta, com base na nova criatura que você é. Amém? Se relacione com a sua esposa, com o seu marido, com base na nova criatura que você é. Amém? Olha só que interessante. Isaías, no Velho Testamento, sabia disso. Profetizou a respeito disso. Vamos abrir lá em Isaías, capítulo 43, versículo 18. Ah, por favor. E olha só o que a palavra de Deus diz aqui. Não vos lembreis das coisas passadas. Ué, não estou entendendo nada aqui agora. O Senhor está falando aqui através de Isaías, para que eu e você não venhamos a lembrar das coisas passadas. Das coisas de quando você era o velho homem. Das coisas do trato do velho homem. Vocês estão comigo, irmãos? Por que não é para você lembrar? Nem considereis as antigas. Por quê? Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebereis? O Senhor tem feito nova todas as coisas na sua vida. Tem feito, irmãos? Não, Ele já fez, irmãos. Vocês estão comigo? Eu disse agora há pouco que Ele já fez. Ele já fez coisa nova na sua vida. Ele não está fazendo. Ele não fez. Simplesmente, continuamente. Ele já fez. Está consumado. Lembra o que Jesus falou lá na cruz? Fala assim comigo. Está consumado. Está consumado quer dizer o quê? Encerrou. Acabou. Não tem mais jeito de voltar. Está concluído. Daqui para frente, você já é nova criatura. Sabe quanto que Jesus fez coisa nova na sua vida? Há 2000 anos atrás. E o que Ele fez há 2000 anos atrás é novo na sua vida hoje. Amém, irmãos? Sabe? Quando a palavra de Deus está dizendo aqui, ignorar as coisas do passado, ignorar a mentalidade, o comportamento do passado, para que você receba agora a mentalidade, o comportamento de acordo com a palavra de Deus. Ele está falando para você nem considerar o comportamento do passado. Ainda que o seu corpo, presta atenção aqui, e alma tenha sensações, sintomas da velha criação, é para você desconsiderar. Amém? Sabe, o Senhor está te convidando aqui então nessa manhã o quê? A não se relacionar com Ele com base nas suas experiências do passado também. Não se relacionar com Ele com base na sua alma, com base naquilo que você passou no passado. Mas Ele está te convidando a relacionar de forma nova, como nova criatura. Sabe, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, tem uma afirmação, nós lemos há pouco. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. O que é isso, pastor? Conhecer segundo a carne. Lembra que eu falei que a sua mente foi afetada por conta do pecado e por conta da queda? O que acontece? Muitas vezes você quer conhecer a pessoa que está aí ao seu lado pela sua carne, de acordo com a sua mente, de acordo com o seu homem natural. E fazer afirmações, considerações segundo a carne, ou seja, de acordo com as informações que você tem recebido na sua mente, vai fazer o quê? Ter uma percepção errada em volta de você. O apóstolo Paulo está falando que olha, eu não conheço ninguém segundo a carne. Daqui em diante, desde o dia que eu tive uma experiência com Cristo, eu conheço as pessoas segundo o Espírito, segundo a nova criação. Você e eu, então, não devemos conhecer os irmãos à nossa volta segundo a carne, segundo as informações contaminadas que eu e você recebemos na nossa mente, e sim de acordo com a verdade do Evangelho. Vai ficar mais claro. O que acontece quando você faz afirmações segundo a carne? Inevitavelmente serão afirmações da seguinte forma: condenação, acusação ou crítica. Então, quando você quer conhecer a sua esposa ou seu marido segundo a carne, ou o irmão que está ao seu lado segundo a carne, o que você vai fazer?
Aquele irmão é assim, o assado. Aquele irmão não tem jeito, pastor. Já falei 1000 vezes, ele não tem jeito. Meu marido, pastor, não tem jeito. Espera lá. O que a verdade de Deus está falando? Mas, pastor, você está falando então para mim que eu tenho que mentir para mim mesmo daqui para frente? Porque te leva a pensar assim, não é? Isso é um absurdo. O pastor está falando para não olhar para essa realidade aqui. Eu estou falando isso mesmo, não olhe para essa realidade aqui. Mas não desconsidere ela. Não estou falando para você desconsiderar essa realidade. Sabe, se você conhece a igreja somente segundo a carne, você começa a falar mal da igreja. Essa igreja tem que mudar muito. Você já viu essa história? Essa igreja está muito longe do padrão de Deus. Muitas vezes você vê pregadores aí na internet descendo a lenha na igreja, né? Que a igreja tem que fazer isso, que a igreja tem que fazer aquilo, né? Que eles estão muito longe do padrão de Deus. E temos que fazer assim, um assado, né? E ao quê? Muitas críticas. Interessante, Paulo está dizendo o quê? Não conheça ninguém segundo a carne. Vai ficar mais claro isso aqui, irmãos. O que a verdade do Evangelho diz? Nós somos nova criação, as coisas antigas já? Só quem está aqui, irmãos. Nós somos nova criação, as coisas antigas já? Então você vai dizer o que a respeito da igreja, como exemplo? É a noiva de Cristo, né? É a noiva do Cordeiro. É a igreja do Senhor. Essa é a igreja que vai ser arrebatada. Amém? Amém? Paulo sabia muito bem disso, irmãos. E praticava. Olha esse exemplo aqui que interessante. Alguém já ouviu falar na igreja de Coríntios aqui? Olha que igreja, irmãos, era essa. Primeiro, havia uma divisão naquele lugar. Uns falavam que era de Paulo. Olha, eu não vou com o pastor Alex, eu sou de Paulo. Outros falavam que era de Apolo. Olha, eu só sou do pastor Alex, eu não sou do Paulo. E outros, mais espirituais, falavam que eles eram de Jesus. Só eles eram salvos dentro da igreja. Então, a igreja já existia debaixo de uma divisão completa. Além disso, o irmão foi retirado do louvor. Não vai ministrar mais no louvor. O pastor tirou ele do louvor, da equipe de louvor. Sabe o que ele fez? Ele foi lá no juiz da cidade, foi lá na corte. Falou, olha, seu juiz, o meu pastor me tirou do louvor. Eu quero que o senhor puna ele. Eu quero que você faça justiça agora. Ele pegava esses irmãos lá, levavam as causas para o mundo julgar e não ficava isso dentro da igreja. Olha o que mais acontecia lá. Na ceia, hoje é dia de ceia, amém, irmãos? Na ceia eles ficavam bêbados. Imagina no final do culto, o irmão chegar em você e falar, nossa, irmão, hoje o culto foi um fogão aqui, hein? Acontecia isso, irmãos, na igreja de Corinto. Eles se batizavam pelos mortos. Gostavam de pregar em línguas. Eles não pregavam uma língua que você e eu pudessem entender. Eles pregavam em línguas, vinha aqui para frente, falavam em línguas, ninguém entendia nada, e era isso o culto. Você já chegou pelo menos perto de uma igreja assim? Eu, na minha história cristã, não lembro de ter chegado perto de uma igreja assim, muito menos participado. E essa era a igreja de Corinto. Mas Paulo, olha só que interessante, com a mente já renovada, ele não fala a parte negativa para os coríntios. Em nenhum instante ele retira a identidade dos coríntios. Olha o que ele fala lá no capítulo 1, versículo 2 de 1 Coríntios. Lembra que eu acabei de falar quem que é essa igreja agora, amém? Olha o que Paulo fala. A igreja de Deus que está em Corinto. Primeiro ele já fala assim, a igreja de Deus que está em Corinto, na cidade de Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Como que ele olhava para a igreja, irmãos? Aos bêbados da igreja de Corinto? Aos prostitutos da igreja de Corinto? Era isso que ele falava? Não. Ele estava conhecendo a igreja segundo a carne? Ele estava conhecendo os irmãos segundo a carne? Não. Em outras palavras, segundo o defeito deles? Não.
Ele estava olhando para a igreja com olhos espirituais, olhando para a nova criação de Deus, olhando para que as coisas velhas já passaram e tudo já se fez novo na vida daqueles irmãos. E aos santos e santificados, chama eles de santos, irmãos, e santificados. Mas qual que é a nossa tendência? Aquele irmão não tem jeito não, pastor. Aquele irmão não tem jeito não. Aquele casamento não dá certo não. Aquela situação já era. Era essa a postura de Paulo? Nenhuma vez, irmãos, ele fez isso. Ele, antes, o que ele fazia? Reafirmava a identidade de cada cristão ali daquela igreja. Qual que era a identidade deles? Nova criatura. E como nova criatura eles são santificados. Como nova criatura eles são santos. Amém, irmãos? Amém. Olha mais o que ele fala a respeito dos irmãos. Versículos 5 e 6. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento. Irmãos, esses irmãos, aos olhos de Paulo, eles eram o cara. Ele olhava para esses irmãos com olhos espirituais. Se fosse eu e você começando essa carta aqui agora, o que você ia falar? Eu ia falar o seguinte, pode ter certeza disso. Olha, eu tenho dúvida se vocês converteram. Pela prática que vocês estão tendo dentro da igreja. Olha, nós temos que avaliar se vocês podem continuar indo na igreja. Olha, nós temos que avaliar que tipo de gente que vocês são. Porque crentes vocês não são, não. Era esse tipo de carta que eu ia escrever para esses irmãos. Irmãos, vocês estão comigo? Amém. Nós estamos falando sobre transformação da nossa alma, transformação da nossa mente. Amém? Sabe, eu provavelmente começaria a carta assim. Mas qual que é a nossa postura como nova criatura? Ignorar as coisas antigas. Sabe, não deixe que as coisas antigas governem o seu coração e a sua mente. Ande com base nas coisas novas que Deus já fez. Recuse-se a fazer afirmações erradas a respeito de você mesmo, a respeito das pessoas que estão ao seu redor e a respeito das circunstâncias. Fale de acordo com a novidade de vida que você já recebeu. Pastor, como que é isso? Esse negócio é muito louco. Sabe, a mentalidade do mundo é o que, irmãos? Quanto mais acusar, melhor é, porque você pode ser transformado, você pode ser mudado. Essa é a mentalidade do mundo. Só que quem joga nesse time aí é Satanás, o nome dele é acusador. É, mãe? Esse é o nome dele. E nós não andamos nesse time, amém? Você não está aqui para acusar a sua esposa, você não está aqui para acusar o seu marido, para acusar a pessoa que está ao seu lado, você não está aqui para acusar ninguém. Esse estilo de vida louco vai te levar a enxergar cada um desses irmãos, cada uma das pessoas que se cercam, como nova criatura. A enxergar aquilo que você não vê com olhos naturais, mas você olha o que está invisível pela fé no Filho de Deus. Sabe, quando você vê então um irmãozinho dando trabalho, com estilo de vida inapropriado, o que você vai declarar? É nova criação. As coisas velhas já passaram. Mais cedo ou mais tarde esse irmão vai ver a manifestação da glória de Deus na vida dele. Sabe? Então, pastor, você está me dizendo agora então, agora não, agora acabou. Agora eu vou até levantar daqui e vou embora. Está me dizendo agora então que eu vou ter que dizer isso, mesmo se estiver doendo. Mesmo se estiver doendo dentro de mim. Tem que dizer essa situação desse jeito, mesmo se estiver doendo aqui dentro. Irmãos, eu tenho um problema no meu joelho. Isso é um fato. Amém? Eu tenho um problema no meu joelho do ligamento que rompeu jogando futebol. Primeira vez rompeu do lado direito. Fui lá, fiz a cirurgia, recuperei um ano. Depois eu falei, estou pronto para jogar futebol de novo. 6 meses depois eu rompi de novo. Aí eu não fiz cirurgia não, mas ele está aqui ainda. É um fato. De vez em quando dói, é um fato. Mas qual que é a verdade? A verdade é que Jesus Cristo levou sobre si naquela cruz
todas as minhas enfermidades. Apesar do fato estar aqui, eu não nego o fato. A verdade é, Jesus já levou a minha enfermidade. Vocês estão entendendo a diferença? Quando você olha então para esse marido abençoado que você tem, você olha para ele, é um fato, ele precisa ser transformado. Quando você olha para sua esposa, é um fato, ela precisa ser transformada. Mas verdade é, ele e ela são novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo já se fez novo. Eles podem andar em novidade de vida. Seu marido pode andar em novidade de vida. Você pode andar em novidade de vida. Você jovem pode andar em novidade de vida. Sabe, muitas vezes isso acontece com pessoas que eram dependentes químicos. Qual que é o fato? Vontade de usar droga. Qual que é a verdade? As coisas velhas já passaram, eis que tudo já se fez novo. Eu ando em novidade de vida. Por mais que a minha carne queira, eu não aceito, porque eu sou nova criatura em Cristo. Estão entendendo, irmãos? Esses são os olhos que Paulo está colocando aqui diante da igreja, para a igreja de Corinto. Sabe, Efésios capítulo 4, versículo 20. Olha que interessante. O apóstolo Paulo novamente falando: mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tens ouvido, e neles foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Fala comigo, segundo é a verdade em Jesus. Sabe? Olha que interessante. Existe o fato, não existe? Eu acabei de falar. Mas existe a verdade. Você pode ficar então com a verdade que está na sua mente, te informando que essa pessoa não presta, ou que essa pessoa fez isso ou aquilo com você, ou que você está com dor, ou etc. Ou você pode ficar com a verdade em Jesus. E essa verdade eu estou falando aqui nessa manhã. Você precisa renovar sua mente para essa verdade. Amém? Então, pastor, qual que é a diferença então entre fato e verdade? Fato, como eu disse, é que eu estou doente. Verdade, que Jesus já levou todas as minhas enfermidades. Fato é que erramos ou pecamos. Verdade é que sou perdoado em Cristo e sou uma nova criação. E não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fato é que errei e vou reparar o erro. Verdade é que eu sou nova criatura. O fato, então, ele é provisório, temporário, transitório. Verdade é eterna. Não muda. Verdade não muda, é eterno. E só é eterno em Jesus Cristo. Sabe, tudo que diz respeito à sua velha criação, do seu antigo modo de pensar, do seu antigo modo de agir, é o que? É passageiro, transitório, momentâneo. Tudo que diz a respeito da verdade eterna é eterno. Sabe, mais uma vez, você não precisa negar os fatos. Os fatos estão aí para a manifestação da glória de Deus. Sabe, é um fato. A igreja não é perfeita, é um fato. Eu já falei várias vezes aqui, ainda vou fazer isso. Vou colocar lá na porta do prédio uma placa: se você é perfeito, aqui não é o seu lugar. Isso é um fato. Mas verdade é que nós somos perfeitos aos olhos de Deus. Nós somos novas criaturas em Cristo. Sabe, é um fato que seu marido tem que melhorar muito. E é um fato que as esposas vão lembrar eles todos os dias disso. Mas qual que é a verdade? A verdade é que ele é nova criatura. Sabe? Ou você fica com a informação da sua mente que foi contaminada pelo mundo, ou você fica com a informação da verdade que é Cristo. Da verdade que é a palavra de Deus. Sabe? Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Esse é o estilo de vida louco que eu estou te convidando nessa manhã. Em Efésios, no capítulo 4, que a gente estava lendo agora há pouco, nós paramos, segundo é a verdade em Jesus. Continuando então, no sentido em que, quanto ao trato passado, vos despojeis. Isso aqui é interessante. Fala assim comigo, trato. Já viu aquela expressão? A pessoa que me tratou muito bem. Trato, se você olhar no original, significa comportamento. A pessoa então não se comportou muito bem comigo. E a palavra de Deus está falando o seguinte: segundo o comportamento seu e meu do passado, você tem que sair dessa roupa, se despojar disso,
mudar isso. Sabe, os hábitos, os comportamentos, a maneira que você tem de pensar sobre as coisas, isso tem que ser transformado, tem que ser mudado na sua vida e na minha vida. Paulo não diz então para você despojar, ou seja, perder essa roupa sua do velho homem. O que é isso, pastor? Paulo não está falando para você deixar a sua pele aqui, a sua carne. Ele está falando para que você mude os seus hábitos. Os seus hábitos, a sua maneira de pensar e de agir. Ou seja, ele está falando de uma maneira mais rebuscada aqui. Uma maneira mais culta. Paulo era um apóstolo, irmãos, ele era muito culto. Nós gostamos do português básico, não é verdade? Vou traduzir o que ele está falando aqui para você e para mim. Renovar a sua mente. Renova a sua mente. Quando ele fala para você despojar do velho homem, ele está falando em outras palavras. Renova a sua mente. Pastor, mas, ok, como que eu faço isso? Como que eu renovo a minha mente? Como que eu mudo os meus velhos hábitos? Como que eu mudo os meus pensamentos agora? Continuando o texto. Vos renoveis do Espírito, do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Sabe, Paulo está falando mais uma vez aqui. Renova a sua mente. Como, pastor? Você não me responde isso. Como que eu vou renovar a minha mente? Interessante, está falando vos. Não está falando que é Deus que vai renovar. Não está falando que é a pessoa que está ao seu lado que vai renovar. Mas está falando que é você mesmo que vai renovar a sua mente. Quantos querem renovar a mente aqui? Quantos querem ter o padrão de raciocínio bíblico? Quantos querem ter o padrão de Deus na sua mente? Eu quero, irmãos. Sabe, em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, Paulo está falando a mesma coisa aqui. E não vos conformeis com este século, ou seja, não entra na forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, eu não fico o tempo inteiro tentando me punir, ou usar uma técnica psicológica, para que eu seja transformado. O apóstolo Paulo está dando aqui como que nós temos que fazer isso. Está dando a condição aqui de como que você e eu somos transformados. Então como que eu mudo então, pastor? Como que eu sou transformado? A ordem bíblica é renovando o seu entendimento. Na medida que a sua mente é renovada com a verdade. Lembra da verdade? Obrigado, meu filho. Fala amém para mim, filho. Você lembra da verdade que eu falei, irmãos? Na medida que você renova a sua mente com a verdade, você é transformado. E como então que você renova a sua mente? Fala assim comigo, ouvindo a palavra. Ouça a palavra, irmãos. É assim que você renova a sua mente. Quando você ouve a palavra que está sendo ministrada aqui, você está renovando a sua mente. Quando você deixa de vir a um culto, você está perdendo a oportunidade de renovar a sua mente. Quando você deixa de participar de uma célula para compartilhar o que você recebeu aqui, você está perdendo a oportunidade de renovar a sua mente. Como mais, pastor, que eu posso renovar a minha mente? Como mais que eu posso trocar esses padrões de pensamento que eu fui influenciado pelo mundo e pelo pecado? Vivendo de acordo com a nova criação. Sabe? Você tem que viver de acordo com a nova criação. Não adianta. Você já nasceu de novo, meu irmão. Para que você vai viver de acordo com os padrões do mundo? Seus padrões são muito mais elevados agora. Sabe? A sua mente tem que ser renovada para esses padrões novos. Com a renovação da sua mente, Deus quer construir em você e em mim uma identidade. Fala assim comigo. Deus quer construir em mim uma identidade. Então, mais uma vez, fala, eu sou. Que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso. Que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu tenho. Que a palavra de Deus diz que eu tenho. Sabe, a gente vê o apóstolo Paulo, então, não questionando a identidade da igreja de Corinto. Muito pelo contrário. Ele reafirma a identidade da igreja de Corinto. Aquele povo que ficava bêbado na ceia. Aquele povo que batizava pelos mortos. Aquele povo que fazia umas coisas malucas lá. Paulo não questiona. Paulo reafirma a identidade deles. Quem eles são em Cristo. Eles são santos e santificados. Sabe? E não só Paulo fazia isso. Jesus fazia isso. Sabe? Jesus é o nosso modelo. E aqui eu estou encerrando.
Jesus sempre, antes de fazer o milagre, ele reafirmava a sua identidade. Por favor, lá em João, capítulo 11, versículo 3. Sabe, sempre antes de fazer um milagre, Jesus declarava a sua identidade, ele falava a sua identidade. Então, pastor, como que eu posso renovar minha mente? Ouvindo a palavra. E a segunda forma? Falando. A palavra de Deus diz: criei, por isso falei. Sabe, é falando. Jesus disse: dizei a este monte, e ele vai se erguer daqui e vai ser lançado no mar. Tem que fazer o que, irmãos? Tem que falar. Fala comigo. Falar. Sabe, a sua mente, a minha mente, ela é renovada quando nós ouvimos a palavra de Deus e declaramos a palavra de Deus. Então, o que quer dizer isso? Que antes de você e eu experimentarmos de milagres, quantos querem experimentar de milagre aqui? Antes de você experimentar do milagre, você tem que falar. Você tem que falar a respeito da sua identidade. Quem que você é em Cristo? Eu em Cristo sou o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo já se fez novo. Quer ver um exemplo? Lá em João, capítulo 11, versículo 3. Alguém que lembra de Lázaro? Estão comigo, irmãos? Lázaro, ele, aqui em João, no capítulo 11, versículo 3, as irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus para que ele orasse com Lázaro, para que ele fosse curado. E olha só o que Jesus fala. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizendo a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Ele ficou passivo? Irmãos, olha aqui para mim, estou encerrando. Isso aqui é muito importante. Jesus ficou passivo? Qual que era o problema? Qual que era o fato? Lázaro estava enfermo e ele ia morrer. Qual que era a verdade? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que seja manifesto o poder de Deus e seja glorificado o Senhor. Qual que é o fato da sua vida hoje? Qual que é o fato que está aí na sua porta hoje? Qual que é o fato que está te cercando aí hoje? Qual que é a verdade? Olha só, irmãos, não para por aí não. Versículo 17. Lázaro morreu aqui. Já tem 4 dias que o defunto está lá, enterrado. Se tivesse enterrado há 30 minutos, ainda talvez o povo poderia duvidar. Talvez não ia ter tanta glória. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Essa é uma morte sem solução. É, não é? Quantos estão sem solução aqui? Em alguma área da sua vida? Glória a Deus que ninguém. Aleluia. Vocês são preciosos. Homens de Deus que experimentam o Senhor dia a dia. Amém? Quantos estão sem solução aqui em alguma área da sua vida? Quantos estão com esse fato? Jesus faz o que diante dessa falta de solução? Com Lázaro morto há 4 dias, diante desse fato, o que ele faz? Antes de ressuscitar Lázaro, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você está vendo que Jesus, antes de fazer o milagre, ele afirma a sua identidade? Antes de você experimentar do milagre, você tem que afirmar o que você crê. O sobrenatural de Deus, o invisível de Deus para a sua vida, que você é uma nova criatura. Eu não estou vendo nada, Senhor. Eu não estou vendo nada, não estou vendo provisão, eu não estou vendo saída, eu não estou vendo nada, mas eu olho com os olhos da fé, eu olho com os olhos do sobrenatural. Eu creio, eu verei a glória do Senhor nessa área, eu verei a glória do Senhor no meu casamento, eu verei a glória do Senhor nessa igreja, eu verei a glória do Senhor na minha vida financeira, sobre os meus filhos que estão perdidos, eu verei a glória de Deus. Essa é a postura do cristão que nasceu de novo. Amém. Jesus fez isso. Sabe, crente calado é crente oprimido. Crente calado é crente oprimido. Você não é mais daqueles que ficam calados.
você se posiciona e diante da dificuldade do fato, você declara em fé um milagre. Você afirma e reafirma a sua identidade. Sabe, imagina os judeus ali ao ouvirem o que Jesus estava falando naquele momento. Jesus falou diante de todo mundo. Lázaro, imagina a cena, irmãos. Eu gosto de imaginar a cena. Nós temos aqui na cena Lázaro morto, dentro de uma tumba. E uma pedra bloqueando aqui essa tumba. Nós temos aqui uma multidão de gente chorando e seguindo a Jesus. E tem a irmã de Lázaro que chegou nele e falou: Senhor, se o Senhor tivesse atendido o meu pedido de vir aqui orar com ele enquanto ele estava enfermo e não tinha morrido, ele não haveria morrido, porque o Senhor teria curado ele. E Jesus olha para isso tudo, desconsidera a fala dela e fala, e reafirma a sua identidade e fala: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá. Está vendo aqui a postura do Filho de Deus? Se ele fez isso, nós também temos que fazer, irmãos. Se ele agiu assim, eu e você temos que fazer também, irmãos. Nessa altura, o povo que ouviu ele dizendo isso falou: mas ele nem morreu, ele está falando que é ressurreição? Irmãos, Jesus estava olhando para onde? Fala assim comigo, para a verdade. Era fato, ele tinha morrido? Não, ele não havia morrido ainda, nem ressuscitado. Mas qual que era a verdade? Ele ia morrer e ressuscitar. Está vendo aqui, irmãos? Qual que é o fato? Talvez isso não aconteceu na sua vida ainda. Qual que é a verdade? Já aconteceu, olhando com os olhos da fé. Sabe? A sua mente então, ela passa a se transformar. Sabe? Talvez vocês não viram ainda, mas vocês vão ver. Desde já, eu já quero dizer, eu já sou a ressurreição e a vida. Foi isso que ele afirmou. Ele vivia na realidade da nova criação. Ele não vivia de acordo com a percepção das coisas naturais. Ele não vivia de acordo com a contaminação da sua mente natural, das coisas velhas. Ele olhava com os olhos da fé para o invisível. Sabe, eu te desafio nessa manhã a confessar aquilo que você é em Cristo. Vocês querem ouvir mais um exemplo de Jesus? Só mais um? Em João no capítulo 9, versículo 5. Olha a cena de novo. Jesus está passando e tem um cego de nascença. Cego de nascença. Nunca enxergou na vida. Nasceu cego. E Jesus está passando ali. E as pessoas, ele chega e pede: Senhor, me cura. Eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a ver, não. Eu quero enxergar. Olha só o que Jesus declara no versículo 5. No mundo, sou a luz do mundo. O cara era cego, ele precisava de quê? De enxergar. Ele já enxergou a luz na vida dele algum dia? Não. Mas Jesus falou para ele: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E olha o que ele fez. Dito isso, ele fez o que, irmãos? Falou, declarou a sua identidade. Qual que é a identidade de Jesus? Eu sou a luz do mundo. Qual que é a sua identidade? Eu sou a luz do mundo. Você também é a luz do mundo. Qual que é a sua identidade? Eu sou filho de Deus. Eu sou obra-prima do Senhor. Eu sou aquele que sou usado pelo Senhor. Eu falo das coisas do alto. Eu ando de acordo com as coisas do alto, de acordo com a minha pátria que é celestial. Eu, apesar de ser um cidadão americano ou brasileiro, na verdade eu sou cidadão celestial. Eu ando de acordo com esse comportamento, de acordo com esses cidadãos que andam no mundo do Espírito. Senhor Jesus, eu sou um homem de Deus, eu caminho na verdade. É essa a afirmação que ele está fazendo aqui. Essa é a afirmação que você tem que fazer no seu dia a dia. E olha só, dito isso, cuspiu na terra, fez um barco com cuspe e com o pólen da terra, passou nos olhos do cego e mandou o cego se lavar no poço, e o cego voltou enxergando. Afirma sua identidade, você vai dominar. Deus está querendo construir em você e em mim hoje, irmãos, a nossa identidade em Cristo, pela renovação da sua mente e da minha mente. Está de pé?
Sabe, você tem que viver de acordo com o que é eterno. É um estilo de vida completamente louco. Se você não é cristão e está me ouvindo aqui hoje, você vai falar, esse cara é doido. É loucura mesmo. Como eu disse, é loucura para os que se perdem, mas é sabedoria para os que creem. Sabe, eu quero te desafiar nessa manhã aqui a reafirmar sua identidade em Cristo. Quem que você é em Cristo? O que aconteceu com as coisas passadas? E o que você está vivendo hoje? Sabe, você é nova criatura. As coisas passadas já passaram. Eis que tudo já se fez novo. Você é filho de Deus, amado do Senhor. Você tem uma identidade agora. Viva de acordo com a sua identidade. Sabe, enquanto você declara aí, em fé, diante das circunstâncias e dos fatos, eu quero que você declare agora nesse momento a verdade de Deus para a sua vida. Sabe, eu não sei a área que você está precisando declarar a verdade, mas eu quero desafiar a andar desse modo, desse estilo louco que Deus tem para nós. A olhar com os olhos sobrenaturais para aquilo que naturalmente não está acontecendo. E liberar fé. Liberar de forma ousada fé. Confessando, abrindo os seus lábios e declarando agora em nome de Jesus. Faz isso. Quero desafiar agora a fazer isso. Eu não sei a área da sua vida que você precisa liberar fé. Não sei a área da sua vida que você precisa de um milagre. Não sei a área da sua vida que você precisa liberar no mundo espiritual. Mas com os olhos da fé agora, com os olhos do invisível, abra sua boca e declare: eu sou filho amado. Eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Essa área da minha vida eu vejo. Eu vejo o Senhor transformando e movendo, porque o Senhor é comigo. Ah, o Senhor mesmo é comigo. Ele há de glorificar o seu nome na minha vida. Ele há de glorificar o nome na minha família. Ele há de glorificar o nome dele nos meus filhos. Ah, eu não estou vendo nada. Eu não estou sentindo nada. Ah, os fatos estão me dizendo tudo ao contrário. A minha mente me leva a pensar o contrário. Mas eu olho com os olhos da fé agora. Eu reafirmo a minha identidade. Eu sou filho de Deus. Eu sou escolhido pelo Senhor. Eu ando em vitória e em novidade de vida. Eu sou mais que vencedor por aquele que me amou primeiro. Comece a declarar nessa manhã. Comece a declarar essas verdades. Comece a declarar essas verdades. Comece a experimentar no mundo espírito algo novo da parte do Senhor para a sua vida.